Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite e falamos sobre diversas áreas do direito, economia, política, trânsito e turismo. Papo de trânsito e o tema é as atribuições do despachante de trânsito. Estamos recebendo hoje o nosso colunista despachante de trânsito, João Aurélio. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo de hoje. Cumprimento a todos, também os nossos telespectadores, e agradeço mais uma vez o convite para poder participar desse importante programa. Seja bem-vindo novamente, João Aurélio. Obrigado. Essa bancada também é sua. E você aí de casa, venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80 para interagir então com o nosso convidado. Um intervalinho rápido de 30 segundos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. João, para começar então o nosso Papo Certo de hoje, o que é preciso fazer para exercer a profissão de despachante de trânsito? Qualquer pessoa pode ser um despachante? Não, agora para ingressar, a partir dos últimos 3 anos, é necessário fazer um curso, ter no mínimo o 2º grau completo e ter conhecimento, vai fazer o curso justamente para adquirir conhecimentos. Então, antes não tinha essas regras, né? Então, as pessoas iam aprendendo, trabalhando e aprendendo, né? Então, hoje já tem uma mudança, principalmente no que a legislação exige, né? Mas não é necessário um curso superior, por exemplo? Não, ainda não. E há estudos, há propostas que também tem que ter o curso superior para quem vai entrar na carreira agora. Então, são mudanças que vieram com o tempo. No seu tempo era por mérito, por conhecimento, por indicação, eleição, como era? Antes a indicação é que normalmente as pessoas se aproximavam do sistema do Detran antigo e tal, como era tudo mais complicado também, né, porque não havia tecnologia, né, à disposição. E eu comecei trabalhando numa autoescola e despachante, que era tudo junto. Então, ali que eu comecei e levei aquilo ali como uma situação importante, uma possibilidade, né, de fazer um trabalho diferente, porque era o que já acontecia nessa empresa, que era a segunda autoescola mais antiga do Rio Grande do Sul. E o formato, também eles a observar sempre as regras fundamentais, que era o bom atendimento, tudo corretamente feito. Então, isso para mim foi uma grande escola. E hoje, quais são as principais atribuições do despachante? Bom, o despachante hoje, ele é voltado normalmente, o despachante de trânsito, nós estamos falando a regularização de veículos, né? Eu entendo que eu ao menos sempre entendi que eu não quero existir e não existo em função da burocracia.
né? Porque burocracia até é necessário, mas sim pela possibilidade de fazer com que o meu cliente, o nosso cliente, possa sair satisfeito. Nós somos vendedores de tempo, eu sempre digo, né? Porque as pessoas acham que é pela burocracia. Não, eu sempre me neguei a falar que eu existo, que meu trabalho é em função da burocracia, e sim da minha capacidade de acompanhar a evolução, né, de me preparar e sempre procurar novas alternativas, possibilidades, ter um bom relacionamento e estudar todas as portarias, discuti-las, né, e me envolver realmente para que o cliente tenha realmente um bom serviço. Não, que ele não me eleja pela burocracia, mas sim porque ele não quer investir o tempo dele. Cada um sabe quanto vale o seu tempo. E outras pessoas simplesmente não querem se envolver com isso. Tudo isso traz segurança naquele negócio, né? Principalmente. Não só no negócio, mas na relação de trânsito. Isso é muito importante. Eu entendo o despachante como alguém que traz segurança, né, para que, no caso aqui estamos falando de trânsito, né, quem está envolvido com o trânsito. Né? Exatamente. Em agosto completo 54 anos de atividade e eu sempre trabalhei muito e sempre a minha equipe toda é voltada para o bom atendimento do cliente, surpreender o cliente positivamente, né? E fazer as coisas corretamente, como deve ser, né? E isso me traz, então, um reconhecimento a mim e a toda a equipe, porque nada se consegue sozinho, né? E minha equipe já é uma equipe bastante antiga, todas que têm o mesmo perfil de atendimento, de entendimento da nossa importância nesse trabalho. E uma coisa que podemos dizer com certeza aqui, para quem nos assiste, que construir uma história como essa não é do dia para a noite, não é? Exatamente. 54 anos não é para qualquer um. E, na verdade, é uma dedicação plena, né? As minhas filhas sempre dizem que é estranho que eu não trabalhe aos domingos, né? Eu digo, é porque não abre o Detran. Por isso também trabalharia, acredito. E, João, por que deve-se contratar, então, o serviço de um despachante de trânsito? Porque ele é o profissional que pode entender e deve entender todos os requisitos necessários para fazer o trabalho de transferência, de alteração de característica, de emplacamento de carro novo. Então, ele sabe exatamente os documentos necessários, os procedimentos, porque nada impede que a pessoa não vá direto fazê-lo, né? Mas ela vai juntando os documentos, chega lá, falta uma coisa. Então, isso é investir o seu tempo num procedimento que não é uma característica quando ele pode ter um profissional que ele segue a vida e a rotina dele sem alterar e o despachante realiza esses procedimentos todos que a exigência dos processos, toda ela tem as suas nuances, né? Então, esse conhecimento a gente tem que estar atualizando sempre e procurando com a credibilidade que a gente vai adquirindo num tempo, também ter o respeito, né, dos órgãos, dos CRVAs, por exemplo, que sabem que o nosso procedimento sempre é correto para evitar problemas para o cliente, para o despachante. Chega o representante do João Aurélio lá no CRVA, já é visto com respeito, é isso, né? 54 anos, está lá antes do CRVA. Né? É que, na verdade, nós fazemos todo esse procedimento. O cliente que não quer levar o seu veículo, ou, por exemplo, que quer levar o seu veículo até o Detran, o CRVA para fazer vistoria, nós teremos sempre uma pessoa aguardando lá para orientá-lo com o processo já encaminhado. Se o cliente não quer ir até lá, deixa o carro conosco, nós temos também o motorista já... Comodidade. Para levar o veículo do cliente. Assim como foi comigo, porque eu fiquei lá tomando cafezinho, conversando com o João Aurélio, que ele ainda gosta de fazer uma sala para a gente também contar causa, lugar que a gente se sente realmente em casa. E, João, deixa eu te perguntar, podemos resumir, então,
né, não diminuindo o trabalho, mas que o despachante ele é o doutor da papelada do trânsito? Exatamente. É quem resolve o problema? Podemos nos considerar assim, né? Não digo que todos, né? Mas uma boa parte já hoje teve que se adaptar aos novos formatos, a um Detran mais moderno e um sistema moderno, né? de atendimento, de trabalho e de como é o formato para o serviço de emplacamento. Nós sabemos que a maioria das vezes é bem difícil encaminhar todos os documentos sem a ajuda de um despachante, correto? Exatamente, é a mesma coisa que, por exemplo, contabilidade, né? Eu jamais me atrevi a fazer minha declaração de imposto de renda porque não é o meu forte, né? Então, tem muita gente que faz, aí volta e tem que fazer de novo, faltou alguma coisa, né? Então, desde que eu faço minha declaração de imposto de renda, desde física e jurídica, sempre foi com um profissional da área, né? Isso me dá tranquilidade, eu não me envolvo com nada, só apresento os documentos necessários e nunca tive problemas até hoje. Por quê? Porque eu tenho um profissional que faz isso para mim. Essa também é a função do despachante. Ele tem que ser profissional para adquirir a confiança do cliente e resolver todos os assuntos que estão ao alcance dele de forma correta e adequada. Cada um com sua especialidade. Exatamente. Por exemplo, eu faço minha documentação de trânsito com o João Aurélio, minha declaração de imposto de renda com a Fortes do Evanir e está tudo certo. E vocês estão hoje comigo aqui na bancada. Exatamente. Bom, João, fala pra gente o que é o CRVA, o que significa essa sigla? Bom, o CRVA foi criado esse formato e foi criado, então, Centros de Registro de Veículos Automotores, CRVA. Né? Então, eles são a parte que trata da documentação veicular. Né? Então, com o novo Detran, foram criados segmentos separados, onde um não pode atuar na área do outro. O despachante, por exemplo, é na área de trânsito da veicular, né? A não ser que ele seja despachante, por exemplo, imobiliário. Né? Isso é outra coisa. Mas para o Detran, autoescola, o CFC, né? Despachante, remoção de depósito, todos são segmentos separados e cada um com seus profissionais habilitados. E o CRVA, ele é vinculado ao Detran? Ele é credenciado pelo Detran, mas eles são, a origem deles, eles são um segmento dos cartórios de registro de pessoas naturais. Dos cartórios, né? Exatamente. Não é vinculado ao Detran, tem uma credenciamento. Ele é credenciado, né? Quem é credenciado é o CRVA número tal, que é vinculado, ele é uma extensão dos cartórios de registro de pessoas naturais. Então, são pessoas jurídicas nomeadas diretamente pelo Detran? Exatamente. Interessante, sempre pensei que fosse um órgão, inclusive talvez uma secretaria, um departamento público, mas não. Também. Não, é que justamente aí aumenta a responsabilidade, o formato de trabalho, né? Então, justamente porque é um processo, vamos dizer assim, um procedimento delicado, né? Porque nós sabemos que o mundo do automóvel é muito dinâmico, também muito visado para coisas incorretas. Então, a responsabilidade final, em caso de desvios de conduta dentro do CRVA, sempre vai ser respondido, além dos representantes do CRVA, mas o final é do cartório, o titular do cartório. E o CRVA também, além da documentação necessária para regularização, não é? Também responsável pelas vistorias de veículos? Exatamente. Isso é uma responsabilidade muito grande, justamente por isso que tem profissionais, por isso os vistoriadores normalmente eles permanecem muitos anos, porque eles adquirem o conhecimento pleno do veículo, de todas as situações, inclusive só de dar uma olhada, muitas vezes eles já percebem que há alguma coisa errada fisicamente no veículo, né? Como alteração,
alguma numeração raspada ou vidros que foram trocados, mas não foram identificados, ou a numeração identificadora dos vidros é diferente da original. Então, ele faz cursos e vai se aprimorando a cada dia, né? Então, por isso que nós podemos perceber que no CRVAs, normalmente são os mesmos vistoriadores. Há muitos anos eu faço aqui na Ipiranga, em Porto Alegre, a longa data já, né, CRVA que temos aqui. E muitas vezes é o mesmo vistoriador em carros diferentes que eu já levei ali para fazer a vistoria. Quer dizer, não usa o despachante? Ah. Plim, plim. Mas podemos considerar que um bom despachante, como tu disseste, né, tem esses detalhes que talvez não passem na vistoria. Um bom despachante, eu acho que ele já dá uma olhadinha antes, sim, né, e já diz, olha, eu acho que isso não vai passar, quem sabe já tenta resolver antes, para não correr esse vai e volta, né? Nós conseguimos já visualizar também pela experiência alguns procedimentos. Agora, a vistoria do Detran, que nós chamamos, ela é bem mais profunda, né? Nós podemos fazer uma superficial para ver os dados principais, mas se tem identificação, a numeração do motor é alterada, retificada, ou de outro carro, de outro motor, então o sistema, como eles têm, o sistema consulta tudo isso e já faz toda essa comparação, né? E se houver qualquer situação de raspagem de chassi ou o veículo já fica retido. Fica retido. Já pode ficar retido pelo CRVA para depois ser removido para um depósito para o proprietário regularizar aquela situação. Que é importante. O CRVA, inclusive, pode fazer essa retenção. Realmente. Bom, então o papo está muito bom. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem com a gente. Já. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Está de volta e nós também estamos transmitindo o programa através da Rede Televisão Litoral, através do canal 6 da NET e também nos demais principais canais digitais, NET Claro 521, 513 da Vivo, TVN e Tubarão. E João, como os despachantes são remunerados? Bom, eles fazem a proposta, todos os débitos que têm que ser quitados pelo proprietário junto aos órgãos de trânsito e fazenda e tal, e cada um estipula, tem um limite de cobrança de honorários, né? Então, depende da situação de cada despachante, ele que faz o valor dele, ele não pode ultrapassar um teto estipulado pelo Conselho, e há uma proximidade de valores, né, dependendo do que ele oferece. Por exemplo, nosso cliente tem estacionamento dentro da nossa loja, né, nós temos todo o atendimento, o cliente sempre vai chegar lá com ambiente climatizado, né, e o atendimento, então isso tudo gera custo também. Então, e tem o despachante individual, quer dizer, naturalmente que ele cobra menos, né, porque ele oferece outra condição de trabalho. Então, nós sempre procuramos valorizar o cliente, não interessa o tipo de veículo que ele tem. Todo ele é bem-vindo, todo ele merece o mesmo tratamento, o mesmo trabalho, porque esse é o nosso foco, todo mundo merece ter o nosso trabalho, né? Porque nós nos dedicamos a isso, então não somos seletivos. Tem muita gente que achava que a gente era muito seletivo por estar na Carlos Gomes. Não, todo mundo merece o bom atendimento,
atendimento correto e um preço justo. João, voltando um pouquinho ali sobre o bloco anterior, quantos CRVAs tem em Porto Alegre? Hoje nós temos divididos, são 6 CRVAs. Um lá na Zona Norte, um ali na Farrapos, outro ali na Moura Azevedo, na Zona Sul e na Ipiranga. Então, os bairros são assistidos normalmente por alguns CRVA. E depois, digamos que no restante do estado, nas principais cidades, teriam... A maioria das cidades tem, as menores, as que não comportam, que não tem tabelionato, não tem cartório, normalmente é criada uma extensão de um CRVA da região ali próxima. E aí o atendimento, às vezes, é 1 ou 2 vezes por semana, em determinado horário. E esse formato de CRVAs, ele vale em todos os estados do Brasil? É tudo com a mesma formatação? Não. Isso é uma situação que foi até inédita no Brasil, justamente porque o nosso DETRAN é uma autarquia. Então, o formato de atendimento que foi justamente acordado na época e feito, foi justamente para não envolver todo mundo no mesmo segmento de trânsito. Né? Então, tudo é separado. Então, os outros estados, alguns procuram fazer próximo a isso, porque muitos ainda são subordinados à Secretaria de Segurança, parece 2 ou 3 estados só, e que estão tentando também mudar esse comportamento. Então, cada estado organiza o seu atendimento de trânsito. E como que é a comunicação entre esses CRVAs, então, de todo o Brasil? Os CRVAs é aqui, né? Outros estados têm outros formatos, tem os departamentos de trânsito, como nós temos aqui. E a conexão se dá entre os departamentos de trânsito, as regras principais. Né? E o formato de trabalho aí é estendido para quem representa, por exemplo, o serviço. Tem estados que tudo é feito dentro do DETRAN. O DETRAN, então, a assistência não tem, é um DETRAN só, como era aqui antes. Quando mudou aqui no estado? Porque eu me recordo, isso há 25 anos, 30 anos atrás, a gente se entrega aqui, né? Eu me recordo que era diferente esse formato, não era tão segregado, tão separado, né? Não, era tudo também no DETRAN, que era o procedimento, era no Palácio da Polícia. No Palácio da Polícia. Ali era feito tudo, o serviço de habilitação, serviço de documentação veicular, registro de acidentes, todos os segmentos que envolvem trânsito... Ficavam dentro do DETRAN, depois que houve essa separação. Exatamente, porque o DETRAN saiu da polícia e foi criada a autarquia. Então, ela teve uma nova organização. Né? Então, ela criou mecanismos de controle diferentes. Cada segmento vai ter um tipo de controle. Dentro do central, né, tem uma área específica para cuidar do CFC, outro dos remoção e depósito, outros dos guinchos, dos despachantes, autoescola, quer dizer, são todos segmentos. São vários itens realmente que a gente tem, cada um com a sua cada um tem sua especialidade. Isso é muito positivo para a legislação de trânsito, porque cada um cuida do seu quadrado ali. Exatamente. Então, tem todo um processo de procedimentos que tem que ser seguidos e é controlado pelo DETRAN, que hoje é um órgão que não fica subordinado porque a secretaria, mas ele é uma autarquia. Foi em 98 que começou essa mudança, primeiro no Centro de Formação de Condutores e depois os CRVAs. Então foi segmentado e aos poucos foram surgindo a complementação com os remoção e depósito, porque ali era mais demorado, porque é muito complexo, né? Remoção e depósito, desmonte de veículos, desmanche de veículos, né? Os que têm que ser credenciados também, então aquele... Que teve uma bela mudança, na minha opinião, nos últimos anos. Exatamente. Foi um dos principais, na minha opinião, ter esses
Como é que é o nome desses locais que fazem a venda de peças usadas? Desmanche de veículos. Então foi realmente uma evolução muito grande. Exatamente. Né? Então, eles têm algumas regras a seguir, inclusive para se estabelecer, e depois as regras a seguir com o material. Né? Não pode ser vendido com identificação, essas coisas. Então, eles adquirem muito nesses leilões. Né? O Detran também faz os leilões quando o carro não é retirado dos depósitos. Então, sim, os depósitos também são responsáveis, eles têm que ter toda uma responsabilidade sobre os veículos que estão lá dentro. Caso de acidente, são eles que vão remover o veículo. Algum agente não, mas tem um guincho deles, ele vai ser por zona levado para determinado depósito. Excelente. Eu ia perguntar aqui até... Nós temos uns 4 minutinhos de programa. Você já comentou por alto, mas quem fiscaliza, ou há alguma fiscalização sobre essa profissão, em caso de despachante de veículos? Sim, tem um segmento dentro do Detran que credencia e fiscaliza os despachantes, né? Porque hoje tudo é informatizado, então os procedimentos também, porque como tudo é digitalizado, o processo todo ele, né? Nós, por exemplo, a gente antes tinha que guardar por 5 anos todos os papéis, hoje nosso processo também é todo digitalizado, assim como o Detran. Então, os CRVAs são responsáveis. Desde que a gente entra lá, são responsáveis pelo processo, pela vistoria e tudo. Isso tudo fica... então, tem um segmento dentro do Detran que orienta, que faz as portarias, tudo que é relativo ao emplacamento e transferência, enfim, a veículos, a circulação de veículos, a legalização de veículos. Então, a regularização de veículos, né? Então, é um segmento que cuida disso dentro do Detran. Dentro do Detran tem um segmento de autoescola, né, Centro de Formação de Condutores. Então, há equipes especializadas que acompanham o dia a dia de todos os credenciados pelo Detran. Então, é dentro do Detran? Dentro do Detran. Mas eu digo que quem mais fiscaliza é a concorrência e os clientes. Exatamente. Certo? Essa é a maior fiscalização. Porque a concorrência... Porque se o concorrente, o despachante, está fazendo alguma coisa errada, ele é o primeiro a pedir a fiscalização. Exatamente. E os clientes também, não é? Se alguma coisa porque a irregularidade de prejudica a imagem e também a carreira dos outros, porque sim, já fica a dúvida, né? Então, a gente fiscaliza os demais, né? Não querendo ser agente fiscalizador, mas a gente pode alertar e dizer, cara, tu está fazendo... Né? Porque é a nossa categoria. Então, nós temos que preservá-la para que a gente continue evoluindo cada dia. Não, inclusive até porque tem a questão dos falsos, né, profissionais da área, que também acontece com a falsificação de documentos também. Não há atividade isenta disso, né? Nós sabemos que isso é uma característica do ser humano, né? Ser mais esperto que o outro quando surge alguma oportunidade. Mas a categoria de despachante evoluiu bastante. Nós não temos notícia de nossos colegas envolvidos em algumas situações, né? Não se vê mais noticiário de jornal, a não ser falsos despachantes, mas em outros estados a gente ainda vê que volta e meia tem organizações que se passam por despachantes e não são, porque a fiscalização também não é tão muito eficiente por parte dos órgãos responsáveis. Exatamente, porque eu realizei essa pesquisa e aqui no Rio Grande do Sul realmente não encontrei nenhum dado, mas em relação aos outros estados, sim. Exatamente. Isso é muito bom, é uma boa repercussão que dá e nos valoriza, né? E também o Detran, principalmente, né? Porque o formato dele é diferente, foi muito questionado no início, mas cada um cuida do seu quadrado, né? O despachante não se envolve com habilitação, não tem nada a ver com isso, mas não é da alçada dele, não é nomeado para isso. O CFC não vai se meter com emplacamento, então tudo bem coordenado.
Que ótimo. Então, João, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Muito bom estar conosco aqui na Papo Certo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e sempre disponível para esclarecimentos. Lá na grife do documento. Lá na grife do documento. João Aurélio. Então, muito obrigado também a você por ter nos assistido. E eu lembro que o nosso programa ele é reprisado segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Então, voltamos na segunda-feira com o Papo Trabalhista. Estará conosco a doutora Carla Vitola e vamos falar sobre pejotização. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!